Fala pessoal do terceiro ano, tudo tranquilo, tudo em ordem? Uma vez mais então aqui com os nossos vídeos, com as nossas atividades de maneira online. Todos sejam bem recepcionados, bem-vindos. Vamos aqui desenvolver a nossa disciplina, a nossa matéria, porque é importante caminharmos. Aquilo que eu sempre digo para vocês, tá? Quanto mais estudar, mais se dedicar, mais você vai ter aí o êxito naquilo que você almeja. E não é diferente. Muito embora estamos de quarentena, nós temos que desenvolver a nossa matéria. Bom, dando sequência às nossas atividades, se vocês se recordam, estamos estudando a figura do inquérito policial. E no relativo ao inquérito policial, eu queria comentar aqui com vocês uma característica bem marcante do IP. Que característica é essa? A sua dispensabilidade. Vamos repetir. A sua dispensabilidade. Ou seja, pessoal, muito embora aí nós não consigamos ter isso em mente, em termos práticos, em muitas ocasiões, nós temos que tomar esse cuidado. O inquérito policial, ele não é obrigatório. Nós não precisamos sempre de inquérito policial para ingressar com um processo penal. Lembra-se que nós explicamos isso para vocês? Qual que é a finalidade? Para que serve o IP? Na verdade, o inquérito policial ele tem o objetivo de servir de instrumento, de base, de informação para que o Ministério Público na ação penal pública ou o querelante na ação penal privada consigam ingressar com a sua respectiva petição inicial acusatória. Vamos dar um exemplo mais pontual. O Ministério Público, para denunciar uma pessoa, para ingressar com uma denúncia contra uma certa pessoa, para querer dar instauração ao processo penal, ele deve ter subsídios mínimos para embasar o seu pedido. O MP não pode denunciar uma pessoa porque ele quer, porque ele acha que ele deve denunciar. Para ele fazer isso, ele deve ter aquilo que nós falamos em direito processual penal de justa causa. O que é justa causa? Justa causa nada mais é do que prova em relação ao crime e indícios de autoria ou participação em relação ao autor ou partícipe daquela infração. Devemos ter elementos ali mínimos que possam comprovar ou não a prática de um crime, bem como elementos mínimos informadores se aquela pessoa é ou não a pretensa autora ou partícipe daquela infração penal. É justamente daí que surge a figura do IP, do inquérito policial. O inquérito policial tem essa finalidade de servir de base a uma denúncia ou queixa. É por conta daquelas investigações que foram realizadas no inquérito que tanto o promotor como o querelante poderão ou não se valer desse procedimento de investigação para embasar a sua denúncia ou queixa. Tanto é que se não tiver esse embasamento, o juiz não vai deixar instaurar o processo penal. E é justamente isso que nós queremos comentar com vocês. Nem sempre um processo penal pode ser instaurado por meio de inquérito, servindo de base. Mas como assim? Nós acabamos de mencionar de que a base, verdade, como regra geral, é a base. Mas de maneira excepcional, nós podemos ter processos penais que foram instaurados sem antes inquérito policial. É aquilo que nós falamos, O inquérito policial, ele é dispensável. Ele pode ser dispensável em determinadas ocasiões. É aí que mora o perigo. Que perigo? Nesta ocasião, para se dispensar o inquérito, tanto o Ministério Público, o promotor de justiça como o querelante deverão ter em mãos elementos outros que possam embasar o seu pedido. Ou seja, o promotor, para ingressar com uma denúncia, dispensando o inquérito, vai ter que apresentar, quando da realização daquela denúncia, elementos razoáveis que possam levar a crer esta justa causa. Ou uma prova qualquer do crime, ou até mesmo um indício de autoria ou participação em relação ao agente criminoso, e por aí vai. A mesma ideia é o querelante. Professor, mas está ainda muito superficial. Então eu vou dar um exemplo aí bem bacana para vocês compreenderem. O exemplo é o seguinte: vamos aqui imaginar a figura do querelante, o autor de uma ação penal privada. Recordam-se que outrora comentamos com vocês? Ação penal privada é aquela que está a cargo da parte interessada pedir o início do processo penal, por meio de uma peça técnica denominada queixa-crime.
Bom, nesse caso, colocamos para vocês, né, uma seguinte hipótese. Vamos imaginar que ocorreu um crime contra a honra, por exemplo, uma difamação, né, uma injúria, ou até mesmo uma calúnia, né, pelos meios aí online. Vamos imaginar, a pessoa sofreu, né, uma ofensa à sua honra, né, numa plataforma online. Essa pessoa nada impede, evidentemente na figura de querelante, né, que é a vítima da infração penal, venha ingressar com uma queixa-crime representada por um advogado, né, argumentando que isso se comprova por meio da ofensa nessa plataforma online. De que maneira? Nada se impeça que, né, para comprovar naquele momento alegado, para ter justa causa, a prova do crime, indícios em relação ao crime que ela sofreu, que ela venha, por exemplo, juntar um print daquela tela, que ela venha consubstanciar isso, né, por meio, né, do processo penal e, evidentemente, ingressar com a queixa, né, tendo como pressuposto aquele print que ela conseguiu tirar daquele ambiente online, dispensando a figura da investigação criminal. Ela não precisa se utilizar da investigação criminal por parte da Polícia Judiciária se ela tiver em mãos esses subsídios para embasar a sua queixa. Basta ali juntar essas informações que ela vai conseguir dar, né, início à instauração do seu processo penal. Justamente por conta disso, nós temos a dispensabilidade. Tanto é que o Código de Processo Penal, em alguns momentos, como por exemplo no artigo 12, no artigo 27, no artigo 39, parágrafo 5º, no artigo 46, parágrafo 1º, estabelece essa dispensabilidade do inquérito se tanto o querelante como o promotor de justiça puderem apresentar a queixa ou a denúncia, né, por meio de outros elementos que não o inquérito policial. Então, na verdade, o IP é dispensável? Mas desde que a parte tenha, né, esses outros elementos de prova. Então, essa é uma característica marcante do inquérito, que nós temos que tomar esse conhecimento, porque nós podemos encontrar, em termos práticos, processos penais onde nós não tivemos anteriormente a tramitação do inquérito. Espero que todos tenham compreendido, nos acompanhem como sempre, estamos juntos. Valeu!